Paz do Senhor, nós hoje continuaremos com o nosso estudo sobre a demonstração da justiça de Deus para com outros, uma meditação na Epístola aos Romanos, a partir do capítulo 12, né? E essa é a terceira parte do nosso estudo. Antes de começar, vamos orar. Pai, quero pedir ao Senhor que nos abençoe meus irmãos que estão do outro lado, nos dê graça, unção, sabedoria e ensina-nos, Senhor, a tua vontade através da tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, hoje é a nossa terceira parte e nós terminamos a última parte, a segunda parte. Aqui, um corpo, muitos membros, né? Muitos ministérios ou dons. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar agora. E ele começa dizendo, mostrando, né? Demonstrando que o corpo de Cristo é espiritual, né? A nossa unidade, a unidade dos crentes é espiritual. Nós podemos, então, em vista disso, divergir quanto a ensinamentos periféricos da Bíblia, né? Quanto a alguns ensinamentos da Bíblia que estão naquilo que os estudiosos chamam de partes cinzentas da Bíblia, né? Ou mesmo quanto a doutrinas que não são essenciais ao cristianismo, que não podem te levar à salvação, né? Então, são chamados ensinamentos periféricos da Bíblia. Isso quer dizer, quando a Bíblia fala sobre, ou quando as pessoas creem, né, as congregações formam doutrinas sobre usos e costumes, né, a predestinação ou eleição, o arrebatamento da igreja antes, durante ou depois da tribulação, batismo por aspersão ou ablução, e por aí afora, né? Nós podemos divergir nessas partes. Nós só não podemos divergir, irmãos, quanto ao fato de Jesus Cristo ser Deus. O Deus que se fez homem, sendo, portanto, 100% Deus, 100% homem, né? E que Jesus é o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, por meio do qual nós recebemos o perdão dos pecados e recebemos salvação. Isso nós não podemos divergir, né? Não há sombra de dúvidas quanto a isto na Bíblia. A unidade dos crentes, então, ela é produzida pela fé comum em Jesus Cristo como Salvador. Cada igreja, irmãos, cada igreja local é parte do corpo, né? Nós somos parte do corpo, cada um de nós individualmente, mas também a igreja local é uma parte desse corpo, porque ela é composta de mim e de você, né? Então, deve haver uma unidade naquilo que as une, no caso da igreja local, a fim de que haja um crescimento sadio do corpo, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, de quem todo o corpo, ele está falando da igreja, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, ou seja, todo o corpo de Cristo, né, tem que estar bem ajustado, né, consolidado, por como? Como? Pelo auxílio de todas as juntas, né, segundo a justa cooperação de cada parte. E isso efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então, o Senhor ou a igreja, através do seu corpo, o corpo da igreja, a união de todos os crentes, né? E
nessa unidade, né? Um corpo bem ajustado, consolidado, se auxiliando uns aos outros, né? O auxílio de todas as juntas, e aí que entra a importância da igreja local, porque Deus age individualmente na vida de cada um de nós, mas Deus age também na igreja local, facilitando esse auxílio das juntas, né? Cooperando para que haja um crescimento do corpo de Cristo e a edificação desse mesmo corpo. A igreja local tem vários ministérios, nós vamos falar disso aqui mais na frente. Ela pode ter vários ministérios, ministérios de família, né? Ministério de libertação e por aí afora. Vários ministérios, né? Que existem para fazer esse ajustamento, para fazer essa cooperação, para ajudar ao corpo de Cristo individualmente no seu crescimento espiritual, né? Nós temos, por exemplo, na área de família, nós temos o curso Aliança, Casados para Sempre, e nós temos vários ministérios que deve haver na igreja, porque a igreja deve funcionar para o crescimento do corpo, né? Então tem que haver esses ministérios. E aquelas pessoas que estão vivendo um certo desajuste, né? Por exemplo, em termos familiares que participam de um ministério desse, né? O ministério não conserta a vida de ninguém. O ministério, ele orienta as pessoas no seu modo de viver, de acordo com a palavra de Deus, e que se a pessoa colocar em prática o que aprender, vai dar certo. É isso que Paulo está falando, o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, cooperando, né? Cada parte cooperando entre si, cada ministério dentro da igreja local efetua o próprio crescimento da igreja, ou a edificação de si mesmo em amor. Quando fala o crescimento da igreja, está falando de evangelismo, de pregação do evangelho, né? Uma igreja saudável evangeliza melhor, né? E onde os crentes são crentes saudáveis, que vivem de acordo com a palavra de Deus. Não é isso que a gente cansa de dizer, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de vida, mas nem sempre, na realidade, nós empregamos isso. Para edificar a igreja, né? O corpo de Cristo. Assim como a pessoa na academia, ela faz musculação, ela faz exercício, ela está promovendo o seu crescimento e a edificação do seu corpo, né? Pela cooperação de cada junta para a edificação de si mesmo. O Senhor capacita todos os crentes, concedendo-lhes dons e ministérios para a edificação e crescimento da igreja. Quando a Bíblia fala de dons, ela está falando principalmente na parte individual. Cada um de nós recebeu dons, né? E de que devemos usar, irmãos, para glorificar Jesus Cristo e promover o crescimento da igreja. E quando a Bíblia fala de ministérios, normalmente ou geralmente, ela está falando de modo não individual, mas coletivo, da igreja local. E esses dons e ministérios são para a edificação e o crescimento da igreja. Esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo, né? Pois os dons não são nossos, mas do Espírito. Meu irmão e minha irmã, se você com certeza recebeu dons de Deus quando você creu, mas não podemos de forma alguma, em tempo nenhum, nos esquecer que os dons não são nossos, os dons pertencem ao Espírito Santo. E nos foi dado, em primeiro lugar, para glorificar Jesus Cristo aqui no mundo,
e depois edificar o corpo, a igreja, edificar os nossos irmãos, né? E promovendo com isso o crescimento da igreja. Paulo cita ministérios e dons que diferem de acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele vai falar do ministério, né, dons de ministério, né, o ministério propriamente dito, pode ser o ministério diaconal, né, o ministério pastoral, que está incluído nesse ministério diaconal. O pastor é apenas um diácono, é um trabalhador. Ele vai falar dos dons de ensino, dons de profecia, dons de governo. Não é governo federal, estadual ou municipal, não. Quando ele fala de dons de governo, é para governar a igreja. É um governo da igreja. Nós temos, normalmente, esses ministérios, né? Não somente na igreja local, mas nos órgãos que congregam as igrejas locais de determinada denominação. Os batistas têm a Convenção Batista Nacional, a Convenção Batista Brasileira. Nós temos também a CGAB, se não me engano, que é a Confederação Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Nós temos também órgãos diretivos da Igreja Metodista, da Presbiteriana e por aí afora, né? Governo da igreja, né? Ministério também da exortação, o dom de exortação, de misericórdia, muito importante, contribuição, dons de contribuição muito importantes na igreja, e vai por aí afora, né? Então, eu tinha mais alguma coisa para falar a respeito daquilo ali, mas fugiu, depois eu me lembro. Versículos 9 a 21, o apóstolo Paulo vai falar das virtudes do crente. Só voltando um pouquinho, irmãos, para falar sobre dons e ministérios, né? Que existe, quando a gente fala em termos coletivos, de denominações, é que cada denominação, cada igreja local, que é muito importante, né? Ela pode ter todos os ministérios, dons e ministérios, né? Mas normalmente o que acontece é que ela se destaca em algum tipo de dons, de ministérios. Nós temos, por exemplo, né, igrejas que se destacam na área de libertação, outras na área de evangelismo, como é o caso da Príncipe da Paz, onde eu congrego, outras onde a maioria de nós que acompanhamos esses estudos congregamos, né, irmãos? Outros, e por aí fora, vários ministérios, né, que todos são dados por Deus, né? Nós devemos agradecer a Deus por esses ministérios, por esses dons. Isso não quer dizer que numa igreja que se destaca na área do ensino, por exemplo, né? E que se acontecer de chegar lá uma pessoa endemoniada ou haver alguma manifestação sobrenatural, né? Ali, que ela tem que ir lá na Igreja Deus Amor, por exemplo, chamar alguém para expulsar os demônios. Não, claro que não. Mas é sabido que a Igreja Deus Amor se destaca nessa área de libertação, né? Eles trabalham muito nessa área, muitos demônios, etc. Muitos endemoniados que vão lá, né? E, irmãos, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Muito dificilmente eu falo o nome de alguma denominação, porque
a gente tem que respeitar todas. É isso que eu estou falando aqui. Tudo isso é de Deus, né? Às vezes não é possível. A gente tem que citar alguma coisa, alguém, né? Como exemplo. Por isso eu citei, né? A Confederação Geral das Assembleias de Deus, a Igreja Batista, a Convenção Batista Nacional Brasileira. Citei agora, nominalmente, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? Mas nunca, irmãos, nunca, jamais, ou pelo menos é o meu desejo, o desejo do meu coração. Pode ser que haja em mim alguma falha, né? E eu me veja incorrendo nesse erro de criticar alguma denominação de modo pejorativo, ou citar alguma denominação de modo pejorativo. Eu tenho temor do Senhor de fazer isso. Mas, enfim, às vezes é necessário, né? E que seja dessa forma. Não de forma negativa, mas de uma forma positiva. Graças a Deus, pela Deus e Amor. Graças a Deus pela Igreja Universal. Graças a Deus pelas igrejas chamadas históricas, né? Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista e por aí afora. Né? Graças a Deus, mesmo, fundo do meu coração. Eu conheço pessoas e tenho amigos, pastores, conhecidos em quase todas essas denominações, pessoas, homens e mulheres de Deus, né? Então vamos lá, as virtudes do crente, no versículo 9 até o 21, Paulo vai tratar disso. E ele então começa falando que o crente deve viver o que prega, deve declarar por seus atos a justiça de Deus. E deve também mostrar a sua fé pelas suas obras, como disse Tiago na sua epístola. Mas eu peço licença aos irmãos para que a gente interrompa o estudo aqui, porque esse assunto aqui vai demandar um certo tempo e o nosso vídeo vai ficar muito longo, muito comprido, né? Então, se os irmãos me permitirem, eu quero parar por aqui hoje. Né? E no próximo estudo nós começaremos exatamente daqui, se o Senhor permitir. Amém? Que Deus abençoe vocês. E até o próximo estudo. Em nome de Jesus.